Bom, pessoal, boa tarde. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as características do nosso planeta, mais especificamente sobre o interior do planeta. Então, a gente vai falar sobre a estrutura da Terra e a gente vai conversar um pouquinho também sobre os tipos de rochas. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, para quem não viu ainda, né? Eu deixei uma pasta no AVA com as aulas de 6 a 30 de abril e com a orientação aqui para vocês. Então, na aula de hoje eu coloquei que a gente vai falar sobre a questão do planeta em formação, da questão do tempo geológico, a estrutura da Terra e a gente vai terminar aí com os tipos de rocha. Então, para isso, eu vou pedir a vocês para abrir o livro na página 82, ter em mãos aí um caderno para anotar, e depois eu vou utilizar o PowerPoint também e após a aula eu deixei aí alguns exercícios da página 104 até a 107 para vocês fazerem sobre o assunto da aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Página 82, eu vou só começar uma leitura aqui com vocês antes de explicar a questão do tempo geológico, tá? Então vamos lá, Terra, planeta em transformação. Acompanhem comigo aí, por favor. Desde a sua formação, o nosso planeta já passou por grandes mudanças decorrentes de processos e fenômenos naturais, ocorridos ao longo de milhões de anos. Alguns desses fenômenos naturais são facilmente percebidos, como os intensos terremotos que sacodem a crosta terrestre e as grandes erupções vulcânicas que lançam lavas na superfície do planeta, capaz de causar transformações repentinas e significativas nas paisagens terrestres. Então é importante aqui, gente, eu vou fazer uma observação, que foi através do estudo dos terremotos que os cientistas conseguiram descobrir um pouquinho, né, sobre o interior do nosso planeta, tá? Por conta das altas pressões e temperaturas, os estudos do interior do planeta são muito difíceis, tá? Mas foi através dos terremotos que a gente vai conseguir, daqui a pouco eu vou explicar para vocês, através das ondas dos terremotos, que eles conseguiram fazer alguns estudos, tá? Várias outras transformações, ao contrário, são provocadas por processos naturais que atuam continuamente desde épocas muito remotas. Durante milhões de anos, por exemplo, as forças provenientes do interior do planeta criaram grandes cordilheiras de montanhas. Já as forças externas, como as das chuvas e dos ventos, atuam permanentemente na superfície, modelando diferentes aspectos do relevo terrestre. Bom, vou fazer uma pausa aqui e vou pedir a vocês para escrever de lápis, né, grifar aí no livro, duas coisas importantes que a gente já vai começar a ver aqui. Quando ele fala, durante milhões de anos, por exemplo, as forças provenientes do interior do planeta, quando a gente fala forças do interior do planeta, a gente está falando dos agentes endógenos. Esses agentes são do interior do planeta. Então, toda vez que vocês virem a palavra endógeno, eu estou me referindo aos agentes que surgem no interior do nosso planeta. Quais são os exemplos? Vulcanismo e tectonismo. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Mas quais são os principais agentes internos, né? Os que existem aí criando a superfície do nosso planeta? Tectonismo e vulcanismo. Depois ele coloca, já as forças externas, como as chuvas e dos ventos, atuam permanentemente na superfície, modelando diferentes aspectos do relevo. O que significa modelar o relevo? Significa modificar. E esses agentes que são externos são chamados de agentes exógenos. Tá? Que a gente vai falar depois. Daqui a pouquinho eu vou comentar um pouquinho sobre intemperismo. Só que a gente vai ter uma aula só sobre isso, intemperismo e erosão. E são os agentes exógenos. Então, o nosso planeta está em constante modificação. Por mais que a gente não esteja visualizando a atuação desses agentes internos, eles estão em constante, né? A gente vai falar dos movimentos de convecção. O magma está em constante movimento no interior do planeta. Então, através aí do vulcanismo e do tectonismo, a superfície da Terra está sempre sendo remodelada, tá? E aí, somando a isso,
os agentes exógenos, como o vento, a chuva, a gente tem o modelamento do relevo, que a gente vai ver depois aí o que vai criar, né? Lá no 6º ano eu falei muito com vocês essa questão da diferença entre forma e estrutura do relevo. E é isso que a gente vai ver, né? A estrutura, ela tem a ver com os agentes internos e a forma, ela tem a ver com os agentes externos do relevo, tá? Então isso daí é bem importante, eu vou voltar depois, mas já anotem, já marquem aí no livro de vocês. Continuando, todas as grandes transformações naturais ocorridas desde a formação da Terra fazem parte de sua história geológica, iniciada há bilhões de anos. Então, pessoal, agora aparece já um termo que está na página 83, que é um quadrinho que está aí chamado de tempo geológico, que é totalmente diferente de tempo histórico. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala de tempo geológico é que essa contagem de tempo comparada ao tempo histórico é completamente diferente. Quando eu falo ontem na geologia, é assim, 1000 anos, né? É ontem na geologia, tá? Porque o tempo, né, do planeta é completamente diferente do tempo histórico, tá? Então, 1,4 milhões de anos atrás é totalmente diferente de 4 bilhões de anos atrás, né? A gente tem aí, se a gente reparar na página 83 esse quadrinho verde, o que eu tenho lá em idade, milhões de anos, na última coluna? 4 bilhões e 600 bilhões de anos, tá? Então, essa é a idade aproximada do nosso planeta. Então, assim, é extremamente antigo, né? Então, antes de falar sobre isso daqui, vou voltar aqui para o slide para fazer umas definições para vocês que não está no livro. Então, vamos prestar atenção na tela agora. Bom, o que a gente vai ver agora faz parte da geologia, tá? É a ciência que estuda o interior do nosso planeta, que vai falar sobre estrutura, que vai falar sobre rocha, é a geologia. Então, o que é a ciência geológica? É a ciência que apresenta a origem da Terra, o estabelecimento da Terra como um dado processo, como autocriação. Outra definição, ciência que busca o conhecimento da origem, composição e evolução da Terra. E por fim, ciência cujo objetivo de estudo é a Terra, sua origem, seus materiais, suas transformações e sua história. Então, o que a gente percebe, né? Como eu já falei, a geologia, ela vai sempre trabalhar com essa questão da origem do planeta, os materiais que é formado, a estrutura, a sua transformação, o que modificou ao longo dos anos, né? E isso faz parte, então, da ciência geológica. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês de modificação. Na Idade Média, acreditava-se que a Terra era o centro do universo e que todos os outros astros, como o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas, giravam em torno dela. Com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, o homem pôde comprovar que a Terra pertence a um grupo de planetas e outros astros que giram em torno do Sol, formando o sistema solar. Descobriu-se também que a própria Terra se modifica através dos tempos. Por exemplo, áreas que hoje estão cobertas pelo mar, há 15 mil anos aproximadamente, eram planícies costeiras, regiões que estavam submersas há milhões de anos. Formam agora montanhas elevadas como os Alpes e os Andes. Lugares onde existiam exuberantes florestas hoje estão recobertas pelo gelo da Antártica ou transformaram-se em regiões desérticas. O material que atualmente constitui montanhas, como o pão de açúcar e o corcovado, formou-se a centenas ou milhares de metros abaixo da superfície terrestre, há muitos milhões de anos. Então, gente, vocês conseguem perceber essa constante evolução, né? Quando ele fala aqui conhecimento da origem, né? É a evolução, a transformação da Terra ao longo desses anos, né? Então, isso daqui são alguns exemplos que a gente vai vendo aí através da estrutura do relevo, que mais para frente eu vou falar. Essas transformações são causadas por gigantescos movimentos que ocorrem continuamente no interior e na superfície da Terra. Como eu já falei com vocês na nossa leitura aqui da página 82, esses agentes internos e esses agentes externos sempre estão
criando e modelando o relevo. Então estão sempre atuando. Por isso que a geologia é uma ciência que não acaba, tá? Porque o relevo terrestre, né, está sempre modificando. Por serem transformações muito lentas, o homem não pode acompanhá-las diretamente. Então, aqui eu lembro para vocês aqui, quando a gente fala da questão da energia renovável, né? E que não é renovável. Aí a gente estuda assim, o petróleo, ele é uma energia que não é renovável. Bom, mais ou menos, né? Não é renovável no nosso tempo de vida, se a gente for considerar o tempo histórico. Mas se a gente for considerar o tempo geológico, sim, é renovável. Mas, obviamente, quando a gente fala que ele não é renovável, a gente está se referindo à nossa existência, né? Então, aqui um exemplo, né? A distância da superfície até o centro da Terra mede 6.370 quilômetros. 2.000 quilômetros a mais que a distância entre o Oiapoque e o Chuí. E a maior perfuração já feita só alcançou 10 km de profundidade. Pessoal, essa questão dos 10 km aí, alguns locais vocês vão encontrar 12, tá? 13, eu já vi aí autores colocando de 10 até 13 quilômetros, tá? Mas como isso é aproximado, não tem problema não. O que é mais comum, depois eu vou até mudar, é aparecer 12 quilômetros, tá? Então, se alguém for colocar isso no caderno, coloca 12 quilômetros. É o tamanho aí da maior perfuração que já foi feita pelo homem. Quer dizer, extremamente pequeno, né? Em relação aí aos estudos atmosféricos, por exemplo, tá? Então, o que existe dentro da Terra e em grandes profundidades? Que é o que a gente vai começar a falar agora. Estudo das rochas, dos terremotos, dos vulcões, dos restos dos organismos preservados nas rochas e das propriedades físicas terrestres, tais como o magnetismo e a gravidade, que são, né, os itens que são utilizados para estudar, né, essas grandes profundidades. As rochas são formadas por minerais, que por sua vez são constituídos por substâncias químicas que se cristalizam em condições especiais. O estudo dos minerais contidos em uma determinada rocha pode determinar onde e como ela se formou. Por isso que é muito comum quando a gente vai por exemplo, em Ouro Preto tem lá o Museu de Mineralogia. Então tem a datação daquela rocha. Por quê? Através do estudo desse mineral, você consegue saber quando essa rocha foi formada, tá? A Terra atrai os corpos pela força da gravidade e pela força magnética. Essas forças variam de local para local devido às diferenças superficiais e profundas dos materiais que constituem a Terra. A análise dessas diferenças é outra forma de interpretar o que existe no subsolo terrestre. Então, trouxe aqui para vocês 2 exemplos, tá? E agora sim, vocês podem acompanhar comigo aí na página 83. Vamos pegar um lápis, que eu vou falar um pouquinho com vocês sobre tempo geológico. Pessoal, em questões de vestibular, PISME, é muito difícil cair, tá? Cobrando decorar, tá? Essa tabela. Então, eu vou passar para vocês o que eu considero mais importante, o que pode cair, tá? Vocês vão pegar um lápis, vão anotar algumas coisas, vão marcar algumas coisas nessa tabelinha. Para medir o tempo geológico, utiliza-se elementos radioativos contidos em certos minerais. Então, isso que eu já falei, isso aqui é bem importante, tá? Então, se cair alguma coisa envolvendo essa questão, eles podem perguntar, tem questão de marcar X, né? Como é que se mede o tempo, né? Como é que eles fizeram chegar à conclusão do tempo geológico? Então, através aí dos elementos radioativos. Pessoal, desliga o microfone, por favor. Esses elementos são os chamados relógios da Terra. Eles sofrem um tipo especial de transformação que se processa em um ritmo uniforme, século após século, sem nunca se acelerar ou retardar. Radioatividade: algumas substâncias se desintegram, transformando-se em outras. Medindo-se a quantidade dessas substâncias em uma rocha, pode saber a sua idade. Então, aqui é como é feito, né? Através da radioatividade, você consegue analisar então o tempo dessa rocha e chegar à conclusão dessa tabelinha aí. Então, o tempo geológico, a escala de tempo, representa a linha do tempo desde a formação da Terra até o presente, dividida em éons, períodos, épocas e idade, tá?
pulei era, né? Que se baseiam nos grandes eventos geológicos da história do planeta. Então, a maior subdivisão da escala do tempo é a chamada de éon, que é a primeira coluna aí, e representa grandes etapas de desenvolvimento do planeta. As maiores mudanças físicas e biológicas que a Terra passou ordenaram sua história em 4 éons, tá? Então, já vou passar aqui para a tabelinha que está no livro de vocês, para eu passar algumas informações importantes. Bom, eu já deixei aí contornados de vermelho 3 nomes que são muito importantes, tá? Desses aí eu vou destacar principalmente o período quaternário, tá? E aí eu vou pedir a vocês para anotar. Bom, quando a gente fala de era cenozoica e período quaternário, a gente está falando da vida atual, tá? Nós estamos na era cenozoica do período quaternário. Então, isso aí vocês têm que saber, tá? Então, a vida atual, o ser humano aqui, como é que ele é caracterizado aí? Através da era cenozoica, vá anotando aí, cenozoica, e do período quaternário. Então, o que eu vejo muito caindo em questões de prova? Ele utilizar esse nomezinho quaternário. Ele fala assim, no período quaternário, tananana, aconteceu não sei o quê. Aí o que ele está falando? Ele está complicando a vida do aluno, mas na verdade o aluno que é esperto vai ver que aquilo ali não é nada. Ele está falando da vida atual do ser humano. Tem nada demais aí. Então, embaixo de quaternário, vocês podem escrever de lápis pequenininho aí, espécie humana, tá? A espécie humana, ela vai surgir, então, aí no período quaternário. Outra coisa importante para vocês colocarem aí, que eu considero, é escrever no período terciário, logo embaixo, foram onde surgiram os mamíferos, e onde nós tivemos a extinção dos dinossauros, tá? Então, o terciário vocês podem escrever aí mamíferos e extinção dos dinossauros. E agora, voltando para as eras, eu vou grifar, faltou eu grifar o Paleozoico, tá? Eu vou grifar o Paleozoico para escrever mais uma coisinha aí. Vocês podem escrever vida antiga, entre aspas, no Paleozoico, vida antiga. Onde está escrito Mesozoica, vocês vão escrever vida intermediária. E o Cenozoico, eu já expliquei para vocês, vai ser a vida atual. Nesse Mesozoico, o que tem de importante aí, gente? Como vocês podem perceber do lado aí, ele coloca esses 3 períodos, né? O Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, tá? O Jurássico aí é onde que vai surgir os dinossauros, mas na era Mesozoica, vocês podem escrever bacias petrolíferas, tá? Então, o que a gente vai falar daqui pra frente, daqui a pouco, sobre bacia sedimentar, a gente vai falar nessa era aí, ó, Mesozoica, tá? Bacia petrolífera. Vocês podem escrever aí. E no de cima, pra gente terminar, o Cenozoico, uma coisa bem importante também, são os dobramentos modernos, tá? O surgimento aí dos dobramentos modernos. É por isso que quando a gente for falar de estrutura, a gente vai falar assim, os dobramentos modernos recebem esse nome moderno porque surgiram recentemente na história do planeta. Olha só que coisa maluca, né? A gente está falando aí de 66 milhões de anos, tá? Mas para o tempo geológico é recente, tá? Então, por isso recebe o nome de dobramentos modernos. Bom, na tela aí do computador tem essa imagem que eu considero ela até muito melhor do que essa imagem do livro, tá? Que ela vai definir aí de pré-cambriano até o Cenozoico, que é o nosso. Vocês vão perceber lá o homem lá no fim do ciclo. A gente tem lá a formação do planeta Terra, 4,6 bilhões de anos, tá? Lá no pré-cambriano, tá? Até o homem na era Cenozoica, no período quaternário, tá? Então, a gente tem aqui, ó, os mamíferos, tá? Tá aí representado aí. Acho que essa imagem, ela é bem bacana. Não precisa decorar tudo isso, como eu falei, mas lembrar aí principalmente do homem, em qual era e período nós estamos, eu considero muito bom.
tá? Então, sobre isso, é apenas isso que eu queria comentar com vocês. Depois, se alguém tiver curiosidade, dá uma lida aí na página 84 e 85, ele está explicando como é que é o cálculo e a reconstituição da história geológica da Terra, tá? Isso aqui é só como curiosidade, na verdade vai até a página 87. E agora, vocês já podem ir lá para a página 88, onde nós vamos começar a estrutura da Terra, tá? Então, isso daqui, gente, já é mega importante, tá? Aqui já eu considero extremamente importante. Vocês podem colocar um IPC, isso daqui cai bastante, tá? Só antes, eu esqueci de falar uma coisa. Essa tabela que tá na tela aí de vocês, tem a era geológica aqui, tá? Que eu falei que mais pra frente a gente vai ver. Na verdade, a gente vai estudar a estrutura geológica, né? E a gente vai falar da estrutura e da forma do relevo. Então, a gente vai ver, né? A gente vai falar lá que os maciços, por isso que são chamados de escudos antigos, né? Porque são da era do pré-cambriano. Aí os dobramentos modernos da era do Cenozoico. Então, essa tabela aqui, ela é muito importante. Coloquei ela aqui, mas mais pra frente eu vou colocar ela de novo, porque essa tabela aí a gente tem que saber, tá? Isso aí é muito importante. Então, agora sim, sobre a estrutura da Terra ou as camadas da Terra. Bom, eu já comentei algumas coisas aqui, mas, gente, quando eu falo de estrutura da Terra, né, eu tô falando aí da geosfera, eu tô falando que isso foi estudado através de uma investigação indireta, tá? Então, quando a gente fala de rochas, minerais, do magma, a gente está falando aí de uma estrutura, de um estudo indireto, tá? E esse estudo, tá, ele foi realizado através aí dos terremotos. Então, foram as ondas emitidas pelos terremotos que ajudaram a descobrir sobre o interior do planeta. Por quê? Tá falando no slide, ó. Devido às altas pressões, às altas temperaturas e às limitações tecnológicas, sabe-se ainda muito pouco a respeito do interior da Terra. No entanto, o número de informações sobre essa parte do planeta tem aumentado nas últimas décadas, graças às novas técnicas e tecnologias que fornecem dados de forma indireta. Então, a gente vai falar, né, do sismógrafo. Até coloquei o desenho dele aqui, tá? A gente vai falar do sismógrafo aí. Vão ser o sismógrafo que vai medir essas ondas, tá, dos terremotos e vão conseguir trazer pra gente algumas informações. Quem tiver curiosidade, tem um livro e um filme, né, Viagem ao Centro da Terra, que é bem legalzinho, né, que fala sobre essa questão aqui. Claro que é um filme, mas é legal, que foi através aí desse estudo, desse filme aí, desse livro, que eles geraram esse filme com essas características, mostrando aí como é que pode ser o interior do planeta. É bem legal. Então, gente, na página 89, ele está explicando como é que é isso, e eu vou tentar explicar aqui para vocês também como é que funciona. Os terremotos, eles geram dois tipos de ondas. A primeira é chamada de onda P, tá? Ou onda primária. Onda P ou onda primária. O deslocamento dela, como vocês podem ver aí na figura da página 89, é de frente para trás, tá? Ele se move de frente para trás. Essa onda P, ela é mais rápida e ela viaja em qualquer meio, tá? Então, o que eles perceberam? Se ela viaja em qualquer meio, se tiver alguma diferença lá dentro, né, de material, da composição do interior do planeta, ela não vai sofrer variação, ela vai conseguir adentrar, porque ela viaja em qualquer meio. Já a onda S, que é chamada de onda secundária, que é uma onda aí que vai uma onda para o lado, né, faz essas curvas, ela é mais lenta e ela não atravessa líquidos. Então, o que acontece? Essa imagem embaixo grande aí, essa ilustração aí, onde está falando propagação de ondas sísmicas nas camadas da Terra, o que ele mostra para mim? Ele mostra que as ondas P, que são as amarelinhas, elas vão lá da crosta até o núcleo. Já a onda S, ela não consegue ultrapassar o manto. Então, o que eles perceberam? Que, já que eu tenho diferença aí nessas duas ondas, significa o quê? Que o material da crosta, do manto e do núcleo são diferentes, tá?
Então, através aí desse deslocamento dessas ondas, eles conseguiram explicar, né, foram através do sismógrafo, eles conseguiram perceber essa variação nas ondas P e S e conseguiram explicar o interior do planeta, tá? Isso daqui, gente, é só sobre uma curiosidade, tá? Para vocês entenderem como é feito isso, tá? Não vai cair numa prova de vocês perguntando como se dá o deslocamento de onda P e onda S. Vocês vão acabar revendo isso no segundo ano, porque no segundo ano, uma matéria de física ondulatória, vocês vão trabalhar com isso daqui, mas aí talvez caia na física, mas na geografia eu nunca vi, né? Então, eu deixei aqui nas minhas anotações, as ondas P, elas viajam mais rápidas e depois de uma certa profundidade, ou seja, passam por algo mais denso, tá? Então, gente, através disso, né, com base nessas pesquisas, os cientistas, eles dividiram o planeta Terra em 3 camadas: crosta, manto e núcleo, que é o que a gente vai estudar agora, as características de cada uma. Isso aqui cai em prova, tá? Isso aqui cai em prova, isso aqui é interessante vocês marcarem aí no livro de vocês, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre a diferença entre crosta e litosfera, tá? Mas por enquanto marquem aí litosfera, manto e núcleo. Outra coisa, vocês vão perceber que dependendo da fonte que vocês forem pesquisar, essa diferença de profundidade de cada parte vai modificar. Mas isso não tem problema, não vai cair numa prova de vocês quantos quilômetros tem a crosta terrestre. Isso não vai cair, tá? Então tá aqui, tem 2 tipos de modelo. O modelo 1 baseado na composição dos materiais e o modelo 2 baseado na rigidez. Então é através dessa imagem que eu vou explicar a diferença entre crosta e litosfera. Mas antes de falar disso, eu quero falar sobre as características aí de cada camada. E isso aqui, gente, eu acho legal vocês anotarem, tá? Então a crosta, como eu falei, tem locais aí que aparece com até 80 quilômetros, tem local que aparece até 70, tá? Eu anotei na minha fonte aqui até 70 quilômetros, mas eu tô vendo que o livro de vocês traz até 80, mas isso não tem problema. Então a crosta, ela vai ser a camada superficial do nosso planeta, tá? Vai ter aproximadamente, aí ela vai até aproximadamente 70 quilômetros. E ela vai ter uma diferença nas áreas dos oceanos e nas áreas continentais, tá? Então, o que é importante vocês colocarem? Que é a camada externa, que é a mais fina entre as 3, que ela é formada pelos continentes e pelos oceanos, tá? E que a parte superior, isso está escrito no livro, a parte superior, ela tem a composição de silício e alumínio. E a parte interior vai ter a formação de silício e magnésio. Isso aí tá escrito, depois eu sugiro a vocês que grifem, tá? Então a gente chama de Cial e SIMG, tá? Silício e alumínio e silício e magnésio. Lembrando que a maior perfuração aí que nós já conseguimos fazer chegou aí a 12 quilômetros, tá? Como eu falei com vocês, esse valor também varia, mas o que eu achei aí em mais fontes foi escrito 12 quilômetros, tá bom? Então a crosta é a nossa parte resfriada, né? O que foi consolidado, o material fundido, que é o magma, que a gente vai falar agora, ele foi resfriado e formou ao longo dos anos, ao longo dos milhões de anos, o que a gente conhece como crosta, tá? Aí no slide tá escrito: é a parte sólida da Terra, constituída por rochas e minerais, onde se encontra a superfície terrestre. A litosfera subdivide-se em crosta continental e crosta oceânica, parte que fica submersa abaixo de oceanos e mares. Bom, falei com vocês que eu ia falar a diferença entre crosta e litosfera. Quando a gente fala de litosfera, pessoal, a gente está falando da parte sólida da superfície da Terra, que vai incluir a crosta e uma parte superior do manto, tá? Normalmente os autores colocam juntos, como está falando aí no slide de vocês e como está falando no livro. Mas o que eu quero deixar claro?
que essa litosfera, quando a gente fala de litosfera, a gente está falando de uma região onde, por ter um pedaço, né, da parte superior do manto, que ela é chamada de astenosfera, essa camada ela é muito plástica, ela tem características plásticas. Ou seja, eu já adianto uma coisa para vocês aqui. O que a gente vai estudar quando a gente fala de litosfera? A gente vai falar do movimento das placas tectônicas, tá? Então, só é possível haver esse deslocamento das placas tectônicas por conta dessa camada plástica chamada astenosfera, que está situada na litosfera. Então, quando eu falo de litosfera, eu estou falando de uma parte da crosta, mais uma parte superior do manto, que é chamada de astenosfera. Isso eu anotei no resumo e depois eu vou deixar para vocês. Não se preocupem, depois se alguém ainda ficar com dúvida, eu esclareço, tá? Continuando aqui. Manto, tá? Vai ser a parte aí logo abaixo da crosta. Então, é a segunda camada. O manto, ele vai apresentar densidades intermediárias, porque ele vai ser dividido em manto superior e manto inferior, tá? Vai corresponder a 82% do volume da Terra. Então, quer dizer, a maior parte, né, do volume da Terra está no manto. Tem uma profundidade de 2.900 quilômetros, tá? E, nem preciso dizer, isso é óbvio, as temperaturas são elevadas, né? Variando aí em torno de 700 a 1.300 graus Celsius. Ah, professora, como é que sabe isso, né? Como eu já expliquei para vocês, através da questão da radioatividade, através de datação da rocha, estudo das rochas, através das ondas, né? Tudo isso na questão da temperatura tem muito a ver com o estudo da rocha, tá? E as rochas que formam o manto estão em estado líquido, né? Que vai ser chamado de quê? Magma, tá? Então, quando a gente fala do magma, a gente está falando daquele material pastoso que está no interior do nosso planeta, né, que a gente vai ver em forma de lava no vulcanismo, tá? O que é isso? Nada mais é do que rocha derretida, tá? A rocha, quando ela é consolidada, ela é chamada de rocha. Quando ela está derretida, ela é chamada de magma, tá? Então, as características principais do manto são essas aí. Na tela, mais uma vez. Localizada abaixo da crosta terrestre, essa camada é constituída principalmente por magma, material pastoso e incandescente, cujas temperaturas variam entre 700 e 1.300 graus Celsius. Os terremotos e o vulcanismo originam-se na pressão que a crosta terrestre exerce sobre o magma. Isso a gente vai falar depois, tá? E agora, por fim, a última camada aí, que é a camada chamada de núcleo. O núcleo, a gente também vai dividir ele em núcleo interno e núcleo externo, tá? O que é importante eu saber aí, pessoal? Aqui tem uma característica bem legal, porque o núcleo externo, ele é líquido, tá? E o núcleo interno, né, o mais profundo lá, ele é sólido. Então, como é que eu consegui ver isso? Como é que os cientistas? Através das ondas dos terremotos, tá? Através do sismógrafo. Então, o núcleo líquido, ele é composto de níquel e ferro, tá? Níquel e ferro. Onde a gente tem o campo magnético da Terra, tá? Porque quando a gente consegue aí utilizar a bússola, por exemplo, é através do campo magnético que está lá no núcleo, tá? Então, a gente vai falar que o núcleo é a camada mais interna do nosso planeta, formado por níquel e ferro, tá? A parte externa, né? Níquel e ferro. E a parte interna, que é o material sólido que eu falei com vocês, é formado apenas de ferro, tá? A profundidade aí é aproximadamente 3.500 quilômetros e a temperatura varia em torno de 4.400 a 6.000 graus Celsius, extremamente quente, né? Então tá, então aqui a gente termina falando das características e nesse slide aqui, mais uma vez, eu falo sobre a questão da litosfera. A crosta, juntamente com a porção rígida do manto, é chamada de litosfera. Então, qual que é a definição de litosfera, né? A gente vai ver muita definição de esfera rochosa. Por que é esfera rochosa? Eu já falei, por conta do resfriamento do magma que gera a rocha. Já a parte do manto de baixa velocidade, bem mais quente,
é chamada de astenosfera, que é uma esfera sem força que tem capacidade plástica, tá? Isso aqui é muito importante, não sei porque que eu não coloquei aqui, tem que colocar. É ela quem permite as placas tectônicas se movimentarem. Então, essas placas são, portanto, pedaços de litosfera e não de crosta apenas. Então, por isso que eu falei com vocês que eu considero um pouco errado a gente colocar que crosta é igual a litosfera, tá? Não é a mesma coisa, porque a litosfera, então, ela vai ter uma constituição, ela vai ter um pedacinho ali do magma, tá? Como vimos, a litosfera é constituída por rochas de solo de níveis variados e composta por grande quantidade de minerais. As rochas que constituem a litosfera podem ser. Bom, pessoal, aqui eu vou dar uma pausa e quero perguntar para vocês se alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei aqui, sobre a estrutura da Terra principalmente. Podem perguntar, eu vou atendê-los para a gente começar tipos de rocha depois. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer comentar alguma coisa, quer sugerir algum documentário? Ninguém? Bom, eu deixei para vocês aqui a história de tudo sobre a Terra, que é da National Geographic, e deixei lá um outro link, né, sobre o canal Nerdologia, 2 links aí que falam sobre a questão do centro sobre a Terra, sendo que o segundo ele é bem pequenininho, o primeiro é grande. Eu pedi vocês para assistir, mas acredito que a maioria aí não tenha visto. Mas é bem interessante, tá? Através dessas imagens a gente consegue compreender muito bem a formação do nosso planeta, né? Do ponto de vista da ciência. E entender essas características aí. Eu acredito que a melhor maneira de compreender isso é realmente através das imagens, tá? Bom, já que ninguém falou nada, eu vou dar continuidade aqui. Vou só beber uma água, só um minuto. Bom, passando aqui a página. Agora a página 90 do livro. Gente, outra coisa importante que eu não vi no livro de vocês é que o livro ele já começa a falar de tipos de rocha, mas ele não fala, né, não explica como é que é formado, né, as rochas, né, como é que a gente tem essas rochas, né? Então ele falta falar sobre o que é intemperismo. A questão do intemperismo e da erosão, a gente vai ver isso de novo depois, mais pra frente, quando a gente vai falando sobre agentes exógenos, tá? Mas para falar de tipos de rocha, não tem como eu não falar sobre intemperismo. Então, eu vou abrir um link aqui, tá? Do livro de vocês, tá? E vou explicar aqui a questão do intemperismo. Bom, pessoal, o intemperismo ele vai ser o conjunto de ações aí, de processos de transformação, tá? Pelo qual as rochas, elas que estão na superfície, né, são destruídas. Então, aquele processo pelo qual as rochas são destruídas, tá, na superfície da Terra, destruídas, transformadas, é chamado de intemperismo, tá? Então tá a definição aqui, ó. Consiste da transformação das rochas em materiais mais estáveis, em condições físico-químicas diferentes daquelas que elas se originaram. O intemperismo pode ser causado por processos de natureza física ou química, e é sobre isso aqui agora que eu vou explicar para vocês. Gente, então, primeira coisa, né? O intemperismo, então, ele vai ser a desagregação, a transformação de uma rocha, tá? E ele pode acontecer de 3 maneiras, tá? Isso aí é muito importante para vocês colocarem no caderno também. Lembrando que isso não está no livro. Eu tenho o tipo de intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico. O que vai influenciar nessa questão do intemperismo? Antes de falar sobre essa imagem aqui, eu vou explicar o que seria cada um deles, tá? O intemperismo químico, o intemperismo físico,
você tem uma rocha sólida sendo fragmentada por processos mecânicos. Então, você tem uma rocha já formada e ela vai ser transformada, desagregada, fragmentada por processos mecânicos, tá? O que seria processos mecânicos? Por exemplo, quando eu tenho variação da temperatura, né? Estou num local, normalmente isso aqui vai acontecer em áreas muito quentes, né, de climas áridos e semiáridos, tá? Então, por exemplo, os climas desérticos, que eu tenho uma variação de temperatura muito grande, tá? Então, durante o dia faz 50 graus e durante a noite 0 graus. Aí vocês imaginam uma rocha, tá? Na superfície ali, que está constantemente passando por essa diferença de temperatura, tá? O que ela vai sofrer? Um processo mecânico, ou seja, o que vai acontecer ali? Com a atuação dessa temperatura e dos ventos que correm ali, ela tende a quebrar, ela vai quebrar. E essa quebra das rochas vai fazer com que atue, após o intemperismo, os processos de erosão, tá? Que aí sim vão dar origem às rochas, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, o primeiro tipo de intemperismo, que é o intemperismo físico, ele é responsável aí pelo esse processo mecânico. O que é importante saber? Que ele vai ter a sua atuação em áreas de clima árido, semiárido, desértico, tá? Onde vai existir pouquíssima água, pouquíssima chuva e muito vento e uma diferença de temperatura muito grande, tá? Normalmente existe uma diferença de temperatura muito grande, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, tem um exemplo de um intemperismo físico que acontece, até não é em área de árida não, mas é uma área que venta muito, que é a área chamada Chapada dos Guimarães, tá? Lá a gente tem atuação de ventos muito fortes, com predominância de rochas sedimentares, que eu vou falar com vocês daqui a pouco, mas são rochas muito fracas, tá? Então essas rochas, por serem muito fracas, elas quebram muito rápido. Então eu até coloquei uma imagem aqui, deixei aqui para mostrar para vocês a Chapada dos Guimarães, tá? Onde a gente vai ter predominância do intemperismo físico e atuação principalmente em rochas sedimentares, que daqui a pouco eu vou falar. Bom, o segundo tipo de intemperismo é o intemperismo químico, que vai ser o oposto do intemperismo físico. Ele vai acontecer em áreas de climas tropicais, climas equatoriais, climas quentes. Então, ou seja, eu tenho a predominância da água, tá? Enquanto o intemperismo físico não tem água, o intemperismo químico vai ter água. Então, ele vai ser um processo no qual os minerais de uma rocha são quimicamente alterados ou dissolvidos, tá? Então, ele vai acontecer em clima quente. Então, a gente tem ali o mineral, tá? Que constitui a rocha. E ao contato com a água, com H2O, ele vai sofrer uma certa transformação. Quando eu falar de rocha sedimentar, eu vou voltar nisso daqui, tá? E por fim, gente, nós temos o intemperismo orgânico, tá? Que é formado aí através da atuação, né, de plantas e animais, tá? Isso daqui vamos dizer, o menos importante, mas vocês podem escrever aí plantas e animais, tá? Agora sim, falando um pouquinho sobre a questão do intemperismo, usando essa figura aí. A intensidade do intemperismo, ela varia em função do... Gente, obviamente que nós temos um planeta com características completamente diferentes. Então, o intemperismo, ele vai atuar de maneira completamente diferente na superfície do nosso planeta. Por isso que eu tenho áreas com muito mais erosão do que outras, áreas com um relevo muito mais acidentado que outros. Quando eu falo que a região da zona da mata, né? Essa região aqui é chamada de domínio de mares e morros, porque eu visualizo o meu relevo bastante arredondado. Eu não posso acreditar que, vou dizer Brasil, né? Nem vou falar mundo, mas não é o Brasil inteiro que apresenta essas características, porque o tipo rochoso daqui não é o mesmo tipo rochoso de um outro lugar. Então o intemperismo, ele vai atuar de maneiras bem diferentes. Um exemplo aqui que eu quero dar a vocês. Quando a gente fala de rocha, que é o substrato rochoso, se as rochas são diferentes, a atuação do intemperismo vai ser diferente. Um exemplo importante, quando eu vejo uma cachoeira, o que acontece uma cachoeira no meio de um relevo, né?
Por que isso aconteceu? Porque as rochas que estavam ali naquele meio, elas eram mais fracas do que as rochas nos seus lados, né? Então, o que acontece? A água, ao atuar ali, ela conseguiu erodir muito mais aquela rocha do que nas suas laterais. Então, formou ali a cachoeira, a queda d'água. É um exemplo aí de atuação do intemperismo. Um outro exemplo, pessoal, que no caso aqui eu falei do segundo, né? A presença ou não de vegetação, que no caso está falando aí da biosfera. Quando a gente preserva o solo, aliás, essa questão da vegetação, isso aqui é muito importante. Vou falar disso com clima, vou falar isso de água, vou falar isso de bioma, né? E relevo. Quando a gente tem uma conservação do solo, obviamente o intemperismo vai atuar de maneira diferente. A erosão vai ser diferente. Por quê? Se o solo está preservado, se eu tenho ali bastante vegetação na superfície, quando uma água ela cai, quando a chuva cai naquele solo, ela vai infiltrar de uma maneira completamente diferente de um solo erodido, né, de um solo descoberto. Então, quando eu falo de biosfera, eu estou falando da questão da preservação do solo, né? Esse solo está preservado ou não está? Um solo que está exposto, sem nenhum tipo de vegetação, ele tem muito mais chance, as rochas que vão estar no seu interior, de sofrer o processo de intemperismo, tá? Relevo, próximo aí. Bom, gente, o relevo que eu posso falar com vocês, a gente tem vários tipos, né? Áreas mais planas, áreas com mais declividade, e é sobre as áreas de declividade que eu vou dar o exemplo aqui. Quanto mais íngreme uma encosta, quanto maior a declividade do meu relevo, como a gente viu lá em curvas de nível, quando eu tenho aquelas curvas de nível mais juntinhas, né? Quando eu tenho aquele meu relevo mais acidentado, o que eu tenho ali? A maior probabilidade de um deslizamento de terra, ou seja, da minha rocha mãe, que está embaixo ali daquele solo, ficar mais exposto. Então, quanto maior a declividade do relevo, maior a facilidade de atuação de um agente intempérico. O tempo de exposição, obviamente, quanto tempo que aquela rocha está exposta naquele relevo, né? Quando eu falo com vocês da questão da temperatura, né? Quando a gente falou do intemperismo físico, eu acabei de ter uma rocha ali que está ali há pouco tempo. Será que ela já vai ser, por exemplo, rachada? Ela já vai estar quebrada? Isso vai depender o quê? Do tempo que ela vai estar exposta à ação do vento, à ação da temperatura. E por fim, que no caso aí da imagem é o primeiro que eu pulei, né? É a questão do tipo climático, que eu também já falei. Gente, o tipo de climático, ele vai alterar completamente a atuação do intemperismo. Se eu estou falando de uma área mais quente, o intemperismo é químico, tá? Eu estou falando de água, eu estou falando de chuva, eu estou falando de uma área que está sempre chovendo. Então, a atuação do intemperismo químico, ela é muito maior do que a de um intemperismo físico, tá bom? Então, aqui está mais uma imagem falando isso que eu já expliquei. O intemperismo vai ter esses 3 tipos. E aqui nessa imagem tem a representação da rocha quebrada do intemperismo físico. Por que isso aconteceu? Aí tá bem legal, né? Porque eu tenho a atuação de ventos e diferença de temperatura, tá? Então aqui é um exemplo de intemperismo físico. Nesse caso, aqui, mais propriamente dito, a gente está falando muito sobre a questão do gelo, tá? Atuação em geleira aí, quando eu tenho o período mais quente nas áreas de 80 graus para cima de latitude, né? Então, quando eu tenho os períodos aí chamados de verão, o gelo ele derrete, acontecendo isso há milhões de anos, eu tenho a ação aí da erosão glacial. Depois eu vou voltar nisso daqui, tá? Então, aqui temos mais uma imagem falando sobre isso, a diferença aqui, eu tenho uma diferença entre intemperismo e erosão, tá? Que o intemperismo, na verdade, vai ser a desintegração e a erosão vai ser o transporte aí dessas partículas. O homem, ele também vai ser um agente de erosão, mas isso a gente vai falar depois. E depois, quem quiser, pode copiar do lado aí onde está falando, intemperismo físico, amplitude, o que é amplitude? Lá do 6º ano, diferença entre a máxima e a mínima temperatura. Onde que eu tenho atuação de amplitude muito alta, principalmente em áreas desérticas. Congelamento, que é a questão do gelo, correnteza. O químico, eu tenho o exemplo aqui do calcário, que eu vou mostrar para vocês, biológico, plantas e animais, tá?
Vou falar sobre calcário daqui a pouco. Bom, alguma dúvida, gente? Vou parar aqui mais uma vez, tá? Perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre a questão do intemperismo. Pessoal, pode falar, não precisa escrever não, pode falar. Pode perguntar. Sim. Eu não entendi o que você falou depois. Giovana, só um minutinho que eu vou aumentar o microfone aqui, que tá baixo. Eu falei que as características plásticas do manto, na verdade, tem a ver com uma camada que chama astenosfera, tá? Essa camada, ela é situada logo abaixo da crosta, né? Ela já pertence ao manto e por ela ter essas características plásticas, quando ela junta com a crosta, ela é chamada de litosfera, que é onde vai ter o movimento das placas tectônicas. Respondi? Uhum. Deixa eu ver a pergunta aqui da Camille. As rochas mais afetadas pelos ventos na Chapada dos Guimarães são as sedimentares ou as magmáticas? A senhora falou as duas. Não, são as sedimentares. Se eu falei as duas, eu falei errado. Tá? Eu vou falar sobre isso aqui de novo, tá, Camille? Vou falar sobre rochas sedimentares, eu dou esse exemplo de novo. O que seriam as propriedades plásticas? Maria Antônia, quando a gente for falar sobre o movimento de placa tectônica, a gente vai voltar nisso daqui. Mas quando eu falo de propriedades plásticas, eu estou falando... como é que eu vou explicar? É uma característica que tem ali naquele fluido, no magma, que permite que haja um deslocamento das placas tectônicas, tá? Vamos dizer, aquela região ali, ela é menos sólida, mas ela está entre o líquido e o sólido, né? Ela tem uma característica mais plástica que vai permitir o seu deslocamento. Não sei se eu consegui explicar isso, mas mais ou menos isso aí, tá? É uma camada mais frágil, que tem características plásticas no sentido de que ela permite o vai e volta, né? Aquele deslocamento ali, ela não é fixada, tá? Ela se movimenta. E aí, a gente vai falar sobre correntes de convecção. Existe uma corrente de convecção no magma que vai movimentar essa camada plástica. Essa corrente de convecção está logo abaixo da astenosfera. Então, ela vai movimentar essa camada. Por isso que tem o movimento das placas tectônicas. Mas sobre isso você não precisa se preocupar, porque eu vou voltar. O derretimento das geleiras... Peraí. Pode ser considerado um processo de intemperismo físico? Sim. Não o derretimento das geleiras, tá? Porque geleira não é rocha, tá? Na verdade, aí são as rochas que compõem, que estão ali com gelo em cima, quando derrete, aí isso faz parte do intemperismo físico. Não é a geleira. A geleira é água congelada. Mais alguma dúvida? Não? Então eu vou dar continuidade, ok? Gente, olha só. Tô mostrando aqui pra vocês esses rascunhos que eu fiz, tá? Então estão aqui essas características todas aí, Maria Antônia. Eu escrevi aqui, ó, astenosfera, tá? Então depois eu vou passar isso aqui pra vocês. Não se preocupem, não. Voltando aqui. Então agora vamos lá pra gente falar sobre tipos de rochas. Bom, o que é rocha? A rocha, ela vai ser a união de minerais, um agregado de mineral. Conceito de rocha, agregado de um ou mais minerais, tá? Como sabemos, os minerais são sólidos, naturais e homogêneos, têm composição química definida e arranjo atômico ordenado. Então, eu tenho rochas compostas aí por vários minerais, tá? Por exemplo, granito, e eu tenho rochas formadas apenas por um mineral, tá? Então, como é que isso vai variar? Depende da sua formação, que é o que a gente vai ver agora. Então, definição de uma rocha. Uma rocha pode ser definida como um agregado natural de um ou mais minerais, que são elementos químicos, geralmente sólidos e de composição química definida, formados por processos inorgânicos. Então, eu consigo colocar lá como é que chama? A composição química daquela rocha, né?
o elemento químico que eu tenho, eu consigo saber, né? Como é que eu vou classificar essa rocha? Essa rocha ela vai ser classificada da maneira, dependendo da forma como ela vai se originar. Então a gente vai ter as rochas magmáticas, ou também chamadas de ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, tá? Então aqui eu coloquei para vocês que as rochas ígneas, de uma maneira bem simples, eu vou explicar uma por uma ainda, espera só um pouquinho. As rochas ígneas é formada aí pela consolidação do magma. As rochas metamórficas vão ser formadas através da transformação de uma outra rocha, por mudança de temperatura e pressão. E as rochas sedimentares, através da deposição e consolidação de sedimentos, tá? Tem alguém aí com o microfone ligado. Vamos lá então para as classificações das rochas. Eu vou explicar para vocês antes esse ciclo das rochas, isso que cai muito em prova, tá? Isso que cai muito em prova. E o que vocês precisam saber? É apenas como é que acontece esse movimento. Gente, primeiro eu tenho a rocha magmática. Eu vou explicar as rochas e vou usar esse ciclo aí como imagem para explicar. Gente, a rocha magmática ou ígnea, ela é a única que é consolidada apenas pelo magma, tá? As outras rochas, a gente vai ver que elas são formadas através, né, de uma rocha pré-existente. A rocha magmática não. Ela, vamos dizer, é a rocha mãe. Ela foi formada através do magma, tá? Então, gente, a gente fala que a rocha magmática, ela é muito resistente ao intemperismo, tá? Por isso que quando eu falo em rocha magmática, eu fico pensando muito em construção civil, tá? Porque ela é uma rocha muito forte. E eu vou ter dois tipos de rocha. Eu vou ter aquela rocha formada no interior do planeta, tá? A rocha formada no interior do planeta, ela é chamada de plutônica ou intrusiva. Plutônica ou intrusiva. Qual é o principal exemplo de uma rocha intrusiva? É o granito, tá? O granito, ele é formado por vários minerais. O diabásio também, tá? Que tá aí na imagem de vocês. O granito, ele é formado por vários minerais. Os mais famosos, mais importantes aí é o feldspato, a mica, tá? Feldspato e a mica. E as rochas formadas no exterior do planeta, elas são chamadas de rochas vulcânicas ou extrusivas, perdão, vulcânica ou extrusiva. E o principal exemplo é o basalto. O basalto é um material rico em ferro, tá? E, gente, a olho nu, qual que é a diferença entre essas duas rochas, tá? O granito, ele se formou, por exemplo, né, o granito, as rochas intrusivas, elas se formam lentamente, tá? Então, por isso eu consigo visualizar os minerais. Olha essa imagem aí. Lá embaixo, eu consigo ver essa imagem, me lembra até um pé de moleque, né? Por quê? Eu consigo ver os cristais, tá? Eu consigo ver os minerais que formam essa rocha, tá? Então, se eu consigo visualizar os minerais, tá? Como eu falei com vocês, né? Faltou eu falar do quartzo. Eu tenho quartzo, a mica, o feldspato. Eu consigo visualizar nessa rocha esses pontinhos. Então, eu vejo alguns pontinhos pretos nessa rocha, que é um mineral chamado biotita, tá? Esses pontinhos pretos aí é um mineral chamado biotita. Eu consigo ver umas áreas mais amarelinhas também, né? Um tom meio marronzado, né? Que é o feldspato, que é um outro mineral. E se eu pegar o granito, né, aqui não vai dar para ver, mas quando eu pego o granito eu vejo umas áreas mais brilhosas, que vai ser a mica, tá? Então, quando eu consigo ver isso a olho nu, eu tô falando o quê? De uma rocha ígnea intrusiva, tá? Agora, quando eu tenho uma rocha que ela é extrusiva, né? Quando o magma ele sai da superfície em forma de lava, e vai formar aí a rocha vulcânica ou a rocha extrusiva, esse mineral, esse magma, ao
contato com a superfície, com a temperatura completamente diferente, ele vai ter uma consolidação muito rápida. Então, o que vai acontecer? Vai formar uma rocha que vai ter uma característica como essa que eu estou vendo aqui do lado direito, que eu não consigo visualizar os minerais, tá? Eu consigo visualizar tudo preto ali, um cinzinha, mas eu não consigo ver mineral ali. Por que isso acontece então? Por conta da consolidação muito rápida dessa rocha, tá? Tudo bem? Então, gente, é bem interessante aqui a gente lembrar da construção civil, como eu falei com vocês, que, por exemplo, quando eu comparo o granito com o mármore, que são duas rochas muito utilizadas aí na construção civil, eu consigo perceber que quem utiliza o mármore está normalmente comete um grande erro, né? O mármore, ele é uma rocha metamórfica e é uma rocha muito mais fraca, tá? E por conta disso, ele tem muito mais facilidade de quebrar, de manchar do que o granito, que é uma rocha extremamente forte, extremamente difícil de quebrar, tá? Então, dependendo do local onde você vai instalar o mármore, você tem que tomar muito cuidado, porque se ele tiver ali uma atuação de água o tempo todo, ele vai quebrar, ele vai mudar a sua cor com uma facilidade muito grande, o que não acontece com o granito, tá? Que ele tem ali o seu mineral bem resistente ao intemperismo, a qualquer mudança aí do intemperismo químico ou intemperismo físico, tá? Uma outra curiosidade também em relação ao basalto é que quando a gente tem um intemperismo do basalto, no caso do Brasil, a gente tem um exemplo muito importante que quando a rocha basalto sofre um intemperismo, vai formar um solo muito importante no Brasil, que é o solo lá no sul, um solo que chama terra roxa, tá? Isso aí também provém aí do basalto, tá? Que é rico em ferro, que eu já falei com vocês. Então vai ser um solo muito fértil, tá? Depois vocês podem dar uma olhada aí na internet, o solo de terra roxa lá no sul do Brasil, formado aí, então por composição por material basáltico, tá? Bom, então sobre a rocha ígnea era isso que eu queria falar com vocês. Tem um slide aqui também explicando o que é magma, mas isso daqui não é tão importante assim. É só para saber, né, que o magma é um material rochoso fundido, tá? Essa imagem eu já mostrei, diferença entre a rocha intrusiva e a rocha extrusiva, tá? Gente, isso aqui é muito importante, tá? Costuma cair muitos exemplos em prova perguntando se essa rocha, qual é a classificação daquela rocha. Então, as rochas que eu vou falar com vocês aqui, vocês precisam saber qual é a classificação delas, tá? Não precisa saber todas elas, mas as que eu tô mencionando aqui são as que caem, tá? Gente, aqui, essa imagem mais uma vez mostrando o granito, eu acho que ela tá até melhor que a outra, né? O resfriamento lento aí, que é da rocha intrusiva, olha como é que o granito é uma rocha bonita, né? Consigo visualizar exatamente esses minerais, como eu falei com vocês, o pretinho da biotita, o amarelinho aí do feldspato, só o brilhinho que eu quase não... Ainda consigo ver um pouquinho nessa imagem aí, que vai ser a mica, tá? Os minerais que compõem também não há necessidade de vocês saberem, tá? Não precisa decorar isso, mas é interessante. E aí mais uma coisa, né, para vocês levarem para a vida de vocês, né? Eu tinha comentado na sala de aula a respeito da orientação do sol, né, que a gente não deve construir a casa virada para o sul, né, as janelas das nossas casas, principalmente dos quartos. E aqui mais uma coisa, né, na hora de construir a casa, tentar não usar o mármore em locais onde a gente vai vai jogar água, né, porque ele vai acabar muito rápido, tá? Então aqui, gente, mais um exemplo, tá, de rochas. Coloquei uma outra rocha aí, a pedra pomes, que é uma rocha utilizada, vocês já devem ter visto isso, normalmente o pessoal usa para limpeza de pele, né? Utilizada aí para higiene. Também é um outro exemplo de rocha ígnea, também consigo visualizar os furinhos dela ali, tá? E aqui, agora, as rochas sedimentares. Alguma dúvida sobre rocha magmática? Gente, essa matéria vai cair na prova? Vai cair na E. A prova da semana que vem não, tá? Vai cair na E. Prova da semana que vem que eu vou deixar pra vocês aí, não sei que dia,
devo deixar talvez sexta-feira. Vai cair fuso horário, projeção cartográfica e escala. Gente, mas sobre o assunto aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, Oi. o mármore eu não entendi. Ele é sedimentar ou é magmática? O mármore, não é nenhuma das duas. O mármore é a que eu vou falar depois, que é metamórfica. Ah, tá. Tá? Entendi. Camille, Pedra Pomes é extrusiva ou intrusiva? É intrusiva, Camille. Tá? Intrusiva. Então, agora, continuando aqui, rocha sedimentar. Gente, a rocha sedimentar é uma rocha, a rocha mais fraca que nós vamos ter, tá? São as mais suscetíveis à erosão, tá? Então, quando eu falo de rocha sedimentar, por isso que eu falei com vocês eu estava comentando lá sobre a Chapada dos Guimarães, e eu comentei a respeito do intemperismo físico lá. Lá a gente tem a atuação de muitos ventos, tá? Então, e a maior parte, tem uma grande parte ali formada por rochas sedimentares, então tem uma atuação muito grande do intemperismo físico em cima de rochas sedimentares. Como essas rochas são mais fracas, o relevo lá, ele consegue, ao longo dos anos, aí se modifica muito, tá? Bom, mas o que é uma rocha sedimentar, né? Aquelas rochas formadas por materiais de rochas pré-existentes. Então, se eu voltar aqui no meu ciclo das rochas, o que acontece com a minha rocha sedimentar? Como eu falei com vocês, a rocha magmática ela vai ser a única que não vai ser originada de outra rocha. Tanto a rocha sedimentar quanto a rocha metamórfica, ela vai ser originada de uma rocha pré-existente. Então, o que acontece? A rocha sedimentar, ela vai ser originada, né, de uma rocha pré-existente, tá, através da compactação e ou cimentação de fragmentos de outras rochas. Aí essa rocha pode ser magmática, outra rocha sedimentar ou uma rocha metamórfica, tá? Então, o que acontece, né? Sobre a ação do intemperismo, vamos voltar lá no que eu expliquei do intemperismo. A gente teve a atuação do intemperismo físico ou intemperismo químico, aí depois veio a erosão que vai transportar esses sedimentos. Aí ao longo de milhões de anos, esses sedimentos que foram fragmentados, vamos pensar no grão de areia da praia, tá? Vamos pensar nesse daí. Esses grãos de areia que foram fragmentados, eles vão se unir, porque eles vão ser compactados através de atuação de altas pressões, de temperatura. Então, o que acontece? Eu vou ter a formação de uma nova rocha, e essa rocha vai ser chamada de sedimentar, tá? Então, o que aconteceu, né? A gente teve uma reestruturação desse material, que formou uma nova rocha, tá? Então, coloquei dois exemplos aqui para vocês, que é o exemplo do calcário e do arenito, que caem muito, tá? Mas antes eu vou explicar nesse slide aqui, que esse slide aqui, ele é mega importante também. Isso não tá falando no livro de vocês também. Então, pode marcar isso daí, que as rochas sedimentares, elas podem ser de 3 tipos. Como elas provêm aí do intemperismo, a gente vai falar novamente do intemperismo aqui nas rochas sedimentares, tá? Eu falei lá com vocês, o primeiro foi a questão do intemperismo físico, tá? Então, primeiro aqui, rochas sedimentares detríticas, predominantemente constituídas pelos detritos de outras rochas, resultante do processo conhecido como meteorização de outras rochas já existentes. As sedimentares detríticas apresentam-se de duas formas. Não consolidadas, como depósitos de balastros, areias, siltes e argilas. Então, quando a gente vai ali na praia e a gente vê areia, a gente está vendo uma rocha sedimentar detrítica, né? Os sedimentos dela ali. Consolidadas, formadas pela consolidação destes mesmos sedimentos detríticos por diagênese. Então, quando eu tenho esses minerais, né? Aqueles grãos de areia consolidado,
né, através de um processo que chama diagênese, eu tenho aí uma rocha sedimentar. Qual é o principal exemplo da rocha detrítica? É o arenito, tá? Então, ele vai ser formado aí por acúmulo de material de um intemperismo físico, tá? E o principal exemplo vai ser o arenito. Aí aqui, gente, vou abrir mais uma chavinha, uma observação, para lembrar vocês da questão dos aquíferos, tá? Os aquíferos, eles são formados aí em camadas, né, de arenosas, tá? Que permitem com que a água se desloque no interior do nosso planeta, né? Os aquíferos, então, são formados em áreas de arenito, tá? Porque ali tem facilidade para a água passar, né? Então, por isso que a gente vê aí os depósitos de areia consolidado, que é chamado de arenito, vão formar os grandes aquíferos, tá? Que são os aquíferos subterrâneos aí que nós temos. Então, esse é um exemplo. Agora, o segundo tipo de rocha sedimentar, rochas químicas, né? Rochas sedimentares químicas. Bom, como a gente já viu, se eu tô falando de químico, eu tô falando de presença de água, tá? Então, o que vai acontecer? Essa rocha, ela tem que estar em contato aí com uma água que vai mudar a sua composição química. O de cima, o arenito, mudou a sua composição física. O de baixo, que é a rocha química, que o principal exemplo é o calcário, tá? Esse primeiro exemplo aqui é uma mudança química, tá? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma caverna aqui em Sete Lagoas, perto de BH, que a gente consegue visualizar a presença de estalagmites e estalactites. O que é isso, gente? Vou colocar aqui na imagem, na internet, porque eu podia ter colocado aqui, mas não coloquei. As estalagmites, que são esse exemplo que está projetado aí na tela, tá? Essa imagem aqui, são formadas através do calcário, quando ele se junta com a água. No interior dessas cavernas, o que acontece? A filtração de água, tá? E essa água, ela se junta com material rochoso, que é um material sedimentar de calcário, o mineral calcário, tá? Então, essa rocha, o H2O mais o calcário, vai formar o que vocês estão vendo aí na imagem, que é chamado de estalagmite, tá? Esse é o principal exemplo, então, de uma rocha sedimentar química. E por fim, que é uma rocha orgânica, tá? Que é a rocha sedimentar orgânica. São rochas constituídas de sedimentos de origem biológica, também já comentei com vocês, né? Através do intemperismo biológico. E o principal exemplo, gente, é o carvão mineral, tá? Então, se tem alguma coisa para vocês anotarem aí, é o exemplo. Carvão mineral é uma rocha sedimentar, tá? Por isso que a gente vai falar lá depois, né? Quando a gente vai falando de estrutura, a gente vai falar de bacia sedimentar. O que a gente acha aí nas bacias sedimentares? Carvão mineral, tá? Ok, pessoal? Posso passar? Aqui nessa imagem eu tenho alguns exemplos dessas rochas. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Gente, eu tô vendo aqui que o Álvaro tá falando que não tá ouvindo nada. Já conseguiu, Álvaro? Porque eu acho que o problema deve estar aí no seu fone. Já consegui aqui arrumar. Ah, então tá bom. Gente, só uma observação. Na prova de vocês, normalmente cai, como eu falei, a formação da rocha, o ciclo da rocha, que eu vou voltar daqui a pouco. Dificilmente vai cair essa classificação de rocha sedimentar. Eu estou passando para vocês entenderem a diferença da atuação do intemperismo. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai falando lá na frente de relevo, a gente vai ficar falando toda hora de intemperismo e erosão. Então vocês vão lembrar disso que eu estou falando aqui. Toda vez que eu falar de intemperismo químico, a gente vai lembrar de água. Então, quando eu estou falando que a água está com algum mineral, essa rocha vai sofrer uma transformação por causa da presença dela, tá? Gente, eu vou sair aqui e vou voltar para o slide. Professora, Oi.
Eu não entendi direito. O que é essas o que são rochas sedimentares químicas? A química? Giovana, as rochas sedimentares, elas são aquelas rochas formadas, a definição da rocha, né? Pela compactação e cimentação dos fragmentos de outras rochas que foram intemperizados e erodidos, tá? Até aí você entendeu? Uhum. Então, só que o que acontece? Eu coloquei aqui pra vocês, eu podia ter parado aqui. Ah, existe rocha sedimentar como calcário e arenito, tá? São exemplos de rocha sedimentar, beleza. Só que eu tô indo um pouco a mais, eu tô explicando pra vocês que as rochas sedimentares, além de apenas eu colocar ela como arenito, calcário, eu tô explicando por que o arenito e o calcário são, apesar de serem rochas sedimentares, apesar de serem rochas mais fracas, elas não foram constituídos da mesma maneira. Teve uma rocha-mãe, mas essa rocha-mãe que formou o arenito foi através de um intemperismo físico. E a rocha que formou o calcário foi uma rocha que sofreu intemperismo químico. Deu para entender? Entendi. Igual quando eu falo de carvão mineral, eu estou falando de uma coisa que não tem nada a ver com nenhum dos dois. Eu estou falando de composição orgânica, eu estou falando de restos orgânicos. Então não tem nada a ver com física e química, estou falando simplesmente de origem biológica. Então por isso que é chamado de rochas orgânicas, né? As rochas sedimentares orgânicas, tá? Entendi. Aqui tem essa explicação, tá? Também de onde é formado. Depois vocês podem dar uma olhadinha nessa imagem. E aqui, gente, eu tenho uma outra coisa que eu quero comentar com vocês através dessa imagem aí, que é o exemplo das falésias, tá? Eu fiz uma anotação sobre isso. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Gente, as falésias, como quem já viajou aí pro Nordeste do Brasil, por exemplo, já percebeu, já viu, né, uma imagem como essa. Isso aí também são rochas sedimentares que têm características de tonalidades diferentes. Tem alguns lugares lá no Nordeste que eu consigo visualizar muito bem as cores, né, diferentes, um meio laranjado, amarelo, vermelho, né? Então, em relação a essas rochas sedimentares aí que formam as falésias, por que a gente vê essas combinações de cores, né? Porque na verdade eu tenho vários tipos de rochas, tá? Que formam essas falésias. São vários tipos de rochas sedimentares. Aí eu tenho algumas rochas mais avermelhadas, tá? Por quê? São constituídas de minerais com aspecto mais vermelho. Por que ele tem esse aspecto mais vermelho? Porque normalmente ele vai ter composição com mais óxido de ferro. Quando eu tenho mais ferro, eu consigo visualizar mais o tom vermelho, tá? Qual é esse mineral? A hematita, tá? A hematita, ela é mais avermelhada. Então, quando eu encontro a hematita, por isso que quando a gente for falar aqui também da questão da exploração mineral, né? Exploração do ferro, a questão da Vale, a gente vai estar falando da hematita, que é o mineral que eles exploram ali, tá? Então, tem esse tom mais vermelho. Então, por exemplo, dessa imagem, eu consigo visualizar que mais em cima tá mais vermelho e no meio tá mais laranja, mais amarelinho. Porque o mais amarelado já é outro mineral que compõe essa rocha. É um mineral chamado de goetita, tá? Esse mineral, ele tem água na sua estrutura e ele tem menos ferro, tá? Então, se ele vai ter menos ferro, a sua tonalidade vai ser mais clara. E por aí vai, tá, gente? Eu peguei esses dois exemplos aqui pra vocês, tá? Mas se a gente for fazer um estudo de minerais, a gente vai ter várias cores aí que podem gerar nessa paisagem. Com certeza, quem não viu, quem não viajou, procura depois no Google, coloca lá praias do Nordeste, né? Falésias do Nordeste, que vocês vão ver isso melhor, tá? Aqui um outro exemplo, né? Aqui a gente tá falando novamente de uma rocha sedimentar detrítica, que foi formada através do intemperismo físico, tá? Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná, tá? Isso aqui, essa imagem a gente vai voltar nela quando a gente estiver falando de erosão, que ela é bem famosa porque ela vai ficando mais fina. A gente tem a atuação de muitos ventos, essa rocha ela vai diminuindo ao longo dos anos o seu tamanho. É bem interessante. Depois eu vou voltar nisso aqui, tá? Então aqui tá
alguns exemplos de rochas sedimentares, além do que eu já falei, né? Já tinha falado do carvão, já tinha falado da areia, do calcário, do arenito e tem outros aí, tá? O que mais cai em prova, gente, é o arenito e o calcário, tá? O que mais cai em prova. E agora sim a gente vai falar do último tipo de rocha, que é a rocha metamórfica. Posso ir para a rocha metamórfica ou alguém ainda está com dúvida em relação à rocha sedimentar? Sem falas, então vou voltar. Sobre a rocha metamórfica, pessoal, a rocha metamórfica ela é uma rocha muito interessante. Por quê? A rocha metamórfica ela é formada através da uma rocha pré-existente e através de uma transformação de uma rocha sedimentar ou magmática, tá? Que quando estão em temperaturas ou pressões diferentes, formam uma rocha diferente. Então, o que vai acontecer numa rocha metamórfica? Eu já tenho uma rocha, tá? E essa rocha ela vai ser submetida a mudança de temperatura e ou pressão, tá? E vai gerar uma rocha nova, tá? Então, como é que chama esse processo? Esse processo é chamado de metamorfismo, que é o processo que gera a rocha metamórfica. Vou voltar aqui no ciclo da rocha para mostrar a vocês, tá? A rocha metamórfica, então, ela pode ser gerada através de uma rocha magmática ou através de uma rocha sedimentar. Acompanhe a setinha aí, tá? Vocês podem ver que eu tenho uma rocha magmática, tá? Que vai gerar, através de mudança de temperatura e pressão, uma rocha metamórfica. E também eu tenho uma setinha em cima, onde eu consigo ver a rocha sedimentar, com uma setinha vermelha para baixo, onde está escrito temperatura e pressão também, que vai gerar uma rocha metamórfica. Então, as rochas metamórficas são geradas através de uma rocha pré-existente, mas ao contrário da rocha sedimentar, que foi feita através da compactação e cimentação dos minerais, essa daqui não. Essa daqui é em mudança de temperatura e pressão. Ah, como assim? Ué, eu tenho uma rocha já formada, por exemplo, o granito, tá? O granito é uma rocha metamórfica, perdão, uma rocha magmática. A rocha magmática, ela vai, por exemplo, entrar novamente no interior do planeta, tá? Vai normalmente ter contato aí com magma, tá? Ou seja, vai ter uma mudança de temperatura muito forte. Então, vai ser gerada uma nova rocha, ela vai mudar a sua composição, tá? Então, lendo isso daqui, são derivadas da metamorfose, ou seja, a transformação de rochas magmáticas ou sedimentares, que acabam sofrendo modificações em sua composição atômica em decorrência da influência de fatores diferentes relacionados ao ambiente e que estão inseridas quando comparados aos locais de formação original. Trata-se, portanto, da formação de uma nova rocha que possui novas propriedades e composições minerais diferentes da original. Então, gente, aqui está a explicação e aqui está o ponto-chave que vocês vão colocar no caderno de vocês aí, gente. Olha só, o processo então é chamado de metamorfismo. O que eu tenho que saber? Olha que interessante, o granito, quando ele sofre o processo de metamorfismo, ou seja, quando ele muda a sua pressão e sua temperatura, no caso aqui principalmente a temperatura, ele vai gerar uma nova rocha que vai ser o gneiss, tá? Olha só, se a gente olhar essas duas rochas, reparem como a configuração dos minerais é completamente diferente. No granito eu vejo várias bolinhas, né, vários pontinhos pretos, e do lado, no gneiss, eu vejo várias linhas, né? Os mesmos minerais que compõem o granito compõem o gneiss, mas a configuração deles são diferentes, tá? O gneiss vai ser uma rocha mais fraca do que o granito, tá? Porque mudou a estrutura mineralógica, não mudou os minerais, mas mudou como eles se configuram e formou uma rocha nova, que é uma rocha mais fraca que o granito. Lembrem-se sempre, as rochas magmáticas sempre serão as mais fortes, as mais resistentes, tá? E as rochas sedimentares as mais fracas. E as rochas metamórficas são as intermediárias. Olha que interessante o de baixo. O calcário, que a gente viu que é uma rocha sedimentar, ao sofrer processo de metamorfismo, ele passa a ser o mármore. O famoso mármore que eu já comentei com vocês, que é uma rocha metamórfica muito utilizada na construção civil.
Qual que é a diferença, então, falando mais uma vez, aí eu acho que a Camila que tinha perguntado, sobre o mármore e o granito. Olha só, o granito, por ser uma rocha magmática, ele é muito forte. O mármore vai ser uma rocha mais fraca, tá? Ele vai poder, ele quebra com mais facilidade e ele pode manchar também com mais facilidade. Na minha casa, por exemplo, tem mármore. Depois vocês deem uma olhada aí, que provavelmente tem também, porque as pessoas gostam do mármore, que o mármore é muito bonito, tá? Então, na minha casa, o mármore foi colocado em uma área onde tem atuação de água, né? Vira e mexe, alguém tá jogando água ali, porque tá lavando. E eu já vi pedaços, já tem pedaços ali que estão quebrados e o mármore está manchado. Ele era branco, como esse da figura, e agora ele já tem várias manchas amarelas e pretas, tá? E um outro exemplo é o argirito, tá? Que é uma rocha sedimentar também, que forma o xisto, tá? Esses exemplos, gente, tá faltando só um, na verdade. São os que mais caem em prova. Eu vou acrescentar mais um aí que vocês podem escrever, ou quem não quiser escrever, eu já escrevi aqui no papel, vou deixar para vocês. É o arenito, aqui é o argilito, é o arenito, que vai formar uma rocha metamórfica chamada de quartzito. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não, quartzito. Então, quais são as principais? As que estão na tela. O granito vai gerar o gneiss, o calcário vai gerar o mármore, o argilito vai gerar o xisto, e o arenito, que é uma rocha sedimentar também, vai gerar o quartzito. Gente, por aí vai. Eu tenho muitas outras transformações, só um minuto. Muitas outras transformações, mas essas transformações aí vocês vão ter que pesquisar no Google, tá? Eu trouxe para vocês aqui as que eu sei, as que mais caem. Espera aí que eu vou voltar aqui. Fala, Álvaro. O arenito tem mais pra frente. Tem. O exemplo. Ah, tá. Então tá. Peraí, porque eu esqueci. Ah, cadê? Ah, é verdade. Tá aqui. Obrigada. Porque é tanta imagem que eu esqueci. Tem aqui mesmo, através da recristalização, que eu tinha falado com vocês aí da mudança, né? Da configuração do cristal. Eu tenho aí um arenito e um quartzito. Tá mostrando. Mas o mais interessante, gente, sem dúvida nenhuma, é o mármore com calcário. Tá? O mármore com calcário e o granito com gneiss. Esses dois são, assim, impressionantes. Eu consigo visualizar uma diferença muito grande na estrutura mineralógica. Olha como a rocha metamórfica, o gneiss, ele tá retinho, né? Parece que são várias fileiras, né? Parece que tem várias linhas. O desenho tá até mostrando aí. E o granito não, o granito são vários minerais espalhados, vários pontinhos, né? Espalhados aí em aleatório, né? E o gneiss não, disposto ali em várias bandas, várias retas, eu consigo visualizar exatamente isso. Então, mais uma vez, o granito é uma rocha muito mais resistente do que o gneiss, tá? E justamente por conta dessa configuração mineral, tá? Aí explicar por que isso isso acontece, eu não sei exatamente, tá, gente? Mas é isso aí. Então, aqui mais uma vez, essa imagem, né, do granito que eu falei com vocês da reorientação dos minerais. Aqui eu tenho mais um exemplo, né, do calcário para o mármore, onde eu tenho o quê? Como eu tenho metamorfismo, eu falei com vocês que é uma mudança aí de temperatura e de pressão. Então, o que era calcário antes passou a ser mármore, tá? Então, aqui a gente tem uma exploração de mármore, uma pedreira, tá? Então, antes era um calcário e passou a ser um mármore, tá? Outro exemplo aqui da atuação de rochas metamórficas, eu tenho aqui essa catedral belíssima lá da Itália, na cidade de Florença, tá? Que é feita com uma rocha metamórfica. Aqui, exemplo de paisagens, tá? Com uma atuação de rocha metamórfica, que vai ter uma resistência à erosão, mas não tanto como a rocha magmática, mas maior do que a rocha sedimentar, tá? E eu tenho uma diferença também, tá, gente? As rochas metamórficas também vão sofrer diferença em temperismo, alguns mais do que outros. A fraca resistência do xisto, por exemplo, a erosão dá origem a vales abruptos. E pelo contrário, os quartzitos já são mais resistentes à erosão e eles vão ser mais salientes, né, na paisagem.
Então eu consigo ver nessas duas fotos aí a diferença, né? Eu consigo ver que a imagem à esquerda, onde eu tenho o vale passando, né, no meio, o rio passando, essas rochas, elas foram muito mais intemperizadas, elas sofreram muito mais processos erosivos do que a na direita, tá? Que são bem mais altas. Claro que essa imagem aqui não tá tão boa por conta da questão da escala, mas é isso. Então, para eu saber se uma rocha ela é ou não mais suscetível aos agentes erosivos, aí eu tenho que estudar uma por uma. Isso vocês não precisam saber, tá? Não precisa decorar isso não. Só mais uma vez voltando aqui no ciclo das rochas, gente, já tô terminando aqui a aula, tá? Só vou voltar aqui. O que vocês precisam saber sobre os ciclos das rochas? É só esse esquema aí, né? Colocar a rocha magmática, colocar o sedimento, colocar essas 5 figuras aí num papel e saber colocar um nomezinho desse ciclo. Não é difícil, não precisa ficar sabendo, por exemplo, quando eu tenho ali a formação que é a diagênese que vai formar uma rocha sedimentar. Isso daí, quem quiser pode colocar, mas isso não vai ser cobrado para vocês não, só tem que saber esse processo, tá? Pra gente terminar aqui, gente, o exemplo do pão de açúcar, né, que falei que eu ia comentar lá no início do slide. O pão de açúcar é um exemplo de rocha metamórfica, é um gneiss, tá? Ou seja, foi proveniente de um granito, sofreu modificação através dos movimentos das placas tectônicas, tá? E hoje a gente vai caracterizar o pão de açúcar aí como uma rocha metamórfica chamada de gneiss, tá? Então é isso, gente. Quem ainda ficou com alguma dúvida, dá uma olhadinha no livro, tá? Pedi a vocês para fazer os exercícios aí da página, entre as páginas 104 e 107, tá aqui, 1, 2, 3, 4 e 20, tá? Então vocês façam os exercícios, na aula que vem eu já vou começar corrigindo, e é isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Professora. Oi, quem tá falando? Marina. Marina, pode falar. Eu tenho duas dúvidas. Eu não entendi direito a diferença entre intemperismo e erosão. Primeira coisa foi essa. E o outro negócio é sobre a rocha sedimentar. Porque você falou que o calcário, ele é formado por um processo químico que ocorreu na rocha mãe. É isso? Sim, E aí, eu queria saber sobre a estalagmite. É outro processo químico que acontece no calcário que vai gerar estalagmite? É isso, porque o calcário vai juntar com a H2O, né, da água, e vai formar a estalagmite e estalactite, que uma é formada no teto e a outra é formada no chão. Ah, entendi. Tá? Respondendo sua primeira pergunta, Marina, e todos vocês, né, vocês não precisam se preocupar com a diferença entre erosão e intemperismo agora, porque isso a gente vai estudar em agente externo. Por que eu falei de intemperismo com vocês hoje? Porque eu precisava falar da atuação desses agentes para falar de rocha, tá? Eu nem ia falar isso não, eu já ia começar em classificação de rocha, mas aí eu pensei assim, como é que eu vou falar, né, de que uma rocha foi formada através de compactação se eu não falei, né, como é que é o intemperismo? Por isso que eu expliquei para vocês, mas a gente vai voltar, vai ter uma aula de agente externo, então eu vou voltar a falar de erosão e intemperismo. Mas qual que é a diferença? Basicamente, né, o intemperismo vai ser o processo de transformação, vai ser aquele processo que vai desagregar os minerais, tá? Ele vai ser aquele processo que vai destruir a rocha. Isso é o intemperismo. Então, com a atuação do vento, da água, né, da chuva, né, do calor, a gente tem a desagregação da rocha, a quebra da rocha. Lembra daquela imagem que eu coloquei lá da rocha quebrada? Isso é o intemperismo. E o que é a erosão? A erosão, ele é o processo de transporte e o processo de sedimentação da partícula. Porque, por exemplo, a rocha ela foi quebrada pelo intemperismo. Só que a erosão ela vai atuar fazendo o quê? Ela vai carregar esses processos, vai transportar essas partículas que foram quebradas e vai sedimentar, ou seja, vai depositar. Porque tudo que é transportado é levado para algum lugar. Por isso que quando a gente for estudar a bacia sedimentar, a gente está falando de áreas que foram muito erodidas, que tem um depósito de sedimentos muito grande.
tá? Não sei se eu consegui Entendi, explicar obrigada. agora, mas a gente vai ver isso novamente. Mas o que tem que ficar na mente de vocês para a aula de hoje? Que a erosão ela está associada ao transporte, tá? E o intemperismo está associado ao processo de transformação, de destruição. Agora, tem que lembrar de uma outra coisa também, né? O intemperismo e a erosão, eles agem juntos, tá? Não tem como, não vai existir intemperismo sem erosão, tá? A rocha vai ser intemperizada e ela vai ser erodida. Isso é uma dúvida, muito, assim, muita gente tem essa dúvida, mas depois eu volto a explicar isso aí no próximo slide, tá? Mais alguma dúvida? Gente, a aula de hoje acabou sendo um pouquinho maior do que eu gostaria, mas eu acho que eu não tinha como eu não explicar intemperismo para vocês, por isso que ela acabou sendo um pouco maior. Então, peço desculpa aí pelo tempo, espero que tenha entendido, façam os exercícios e qualquer coisa pode perguntar no fórum, tá? Então é isso, gente. Eu vou desligar aqui então, tá? Ok, gente? Então, vou desligar aqui a tela, tá? Ok.